o pilar em suas mãos. Nós temos o pilar de Deus em nossas mãos. Quando nós aceitamos Jesus, o Senhor, Ele nos entrega esses pilares. E às vezes a gente acha que é só... Não, o pilar é só eu trabalhar, só eu ir ali no dermatologista fazer os pilares lá ou outras coisas. Mas não, o Senhor, quando nós entregamos a nossa vida para Ele, que Ele nos aceita, Ele entrega os pilares na nossa mão. E eu quero ler em Salmos 75. Do 1 ao 3. Aonde a palavra do Senhor nos fala nessa noite. O tema: Deus é o juiz. A Ti, ó Deus, glorificamos, a Ti damos louvor, pois o Teu nome está perto, as Tuas maravilhas declarar. Quando eu ocupo o lugar determinado, julgarei retamente. A terra e todos os seus moradores estão desenvolvidos, mas eu fortalecei as suas colunas. O que me chamou a atenção nesse versículo foi o 3. Onde o Senhor fala o quê? Mas eu fortaleci as suas colunas. E aqui, quando o Senhor fala nesse versículo sobre as colunas somos nós. A coluna somos os pilares que eles têm que estar de pé, meus irmãos. E diante disso tudo, eu fiquei, Senhor, mas quais as colunas principais que a tua igreja precisa estar? E acabei lendo, e aí eu vi que isso eu coloquei só as principais, mas é muitas, meus irmãos, muitas. E uma delas eu coloquei a unidade. A unidade é um presente do Espírito Santo, que pode ser conservado, mas também perdido. E para ser uma igreja em unidade, é importante cultivar valores como humildade, paciência, acolhimento, amor e mansidão. Quando se fala em unidade, vocês acham que só se tivesse só o pastor Rean aqui? Se ele não tivesse preparado esse povo, ou até mesmo um povo que já veio lá do pastor Rivaldo, se o pastor Rivaldo não tivesse preparado esse povo na presença de Deus, com acolhimento, cultivando os louvores, paciência, amor, hoje estaria a igreja de pé? Não. Porque lá atrás já foi formada uma unidade. E essa unidade, ela foi só se multiplicando. Veio do pastor Rivaldo, passou para o pastor Rean, para a glória de Deus. E outro povo veio e se já juntou a nós na presença de Deus. E nós temos que o quê? Zelar para nós não perder essa unidade em Cristo Jesus. Se nós estivermos nessa unidade em oração, sacrifício, louvor, dando nossos cultos, louvando e glorificando a Deus, meus irmãos. Cada dia a unidade de Cristo e a presença do Espírito Santo vai se multiplicar na minha e nas nossas vidas que estamos aqui. E em 1 Coríntios 12, não precisa abrir, deixa que eu abra para não... A unidade da diversidade. Porque assim como um corpo
Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, um só corpo, assim é Cristo também. Né? E a gente vê o quê? Que Cristo são um só corpo, assim é Cristo também. Assim é nós. Nós como cristãos, jamais nós podemos se deixar que os membros do nosso corpo, se o membro do meu corpo ele está adoecido, e se eu não cuidar, ele vai acabar atingindo outras áreas do meu corpo. Do mesmo jeito é a nossa espiritualidade, meus irmãos. Se você tem passado por alguma adversidade, né? Algum pilar da sua vida, ele está fora da presença do Senhor. Se ele tem tentado se perder, peça ajuda, porque nós somos uma unidade em Cristo Jesus. Peça ajuda do nosso pastor, peça ajuda dos missionários, evangelistas, até mesmo o irmão. Que nós temos muitos, os nossos irmãos são todos irmãos firmados na fé, e eles terão uma palavra de Deus para cada um. Mas não deixe essa unidade se perder. E a outro pilar é a visão. Se sua visão estiver turva, você nunca vai poder viver em unidade. A visão é a capacidade de discernir e entender a realidade no mundo espiritual, podendo ter os olhos abertos somente através do conhecimento genuíno de Jesus Cristo. Em 2 Coríntios 3:14 fala: mas os sentidos foram endurecidos, porque até hoje mesmo o véu está por levantar na lição do Velho Testamento, a qual foi Cristo abolido. Quando fala aqui na questão do mas os sentidos foram endurecidos, eu creio que ali ficou endurecido porque alguém, se nós endurecer o nosso coração, nós não vamos poder ter uma unidade entre irmãos, e a nossa visão, ela nunca vai reconhecer o poder de Deus. Os nossos olhos, eles não vão poder ser abertos para nós ser um bom filho, um bom irmão, um bom dizimista, um bom ofertante. Não vamos ter obediência ao ministério, não vamos ter obediência ao nosso pastor. Por quê? Porque eu quero ser um crente, que eu não quero dar satisfação ao meu pastor, eu não quero dar satisfação ao meu líder maior. Então eu não vivo em unidade e também perdi a visão espiritual. Ah, irmã, mas tudo enquanto eu tenho que estar, pastor, eu vou ali, pastor, eu vou ali. Não, gente, não é assim. Nosso pastor, ele tem muita coisa para se preocupar. Mas se você não pode vir um culto, pastor, eu não posso ir ao culto hoje, mas ore por mim. Porque o seu pastor está com uma visão, já sabendo aonde você está e intercedendo por você. Porque quando você reconhece que você tem um líder em unidade e em visão, você cresce espiritualmente cada dia mais. Não é tudo enquanto você justificar o seu pastor. Ai, pastor, eu vou jantar com a minha esposa, vou jantar com a minha não. Não. Se você não for chamar o pastor. Mas que você tenha essa unidade, que você tenha essa visão de compartilhar com aqueles que oram por ti, aqueles que estão intercedendo pela tua vida. Porque a unidade no ministério, ele é muito precioso, meus irmãos. Eu digo isso porque quem veio lá do outro ministério sabe que a gente sempre trabalhou em unidade. O nosso outro pastor, quem já é das antigas, sabe que jamais ele deixava os membros fora de nada, nem... Se fosse possível, ele fazia uma festa na salinha pegando fogo, mas estava todos os membros lá sem caber, mas estava lá, porque o que? Ele trabalhou
com os filhos, a unidade cristã. E o outro pilar, eu li sobre o propósito. O propósito de Deus na nossa vida, ele é muito lindo. Cada dia eu oro mais pelos propósitos de Deus na minha vida e na vida dos meus. O propósito de Deus para a sua vida e de cada pessoa é glorificar Ele, cumprir as suas vontades, pois somos obras de Deus, criados em Cristo Jesus, para fazer as boas obras, o qual Deus preparou para viver um propósito na presença do Senhor. Lá em Colossenses 1:16. Aonde fala, de Colossenses 1:16, porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visível e invisível, sejamos o trono, seja as dominações, seja os principados, seja as potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. O propósito que o Senhor tem para cada um de nós, ninguém vai interromper. A tua promessa, irmão, vai chegar. Mas quando tu tiver unidade espiritual, quando tu tiver visão espiritual e quando você estiver vivendo os propósitos de Deus. Você acha que Deus vai te dar um carro se você não tem uma garagem? Às vezes a gente é atrevido. A gente compra o carro, mas a gente não tem a garagem. E o Senhor, Ele dá o quê? Ele te dá a oportunidade do teu melhor trabalho, de você ter a condição financeira, de você fazer a garagem, de você comprar o carro e ainda abençoar a igreja. Por quê? Porque quando o Senhor nos ensina que nós temos que ser unidade nessa terra, nós somos muito egoístas, irmão, porque nós só queremos as coisas para nós. Nós nunca queremos dividir. O rico, para ele ajudar alguém, ele precisa chorar ali um bocado. Ele tem que trabalhar, tal. E às vezes eu fico achando, meu Deus, essa pessoa chegou aí até esse lugar por permissão de Deus. E às vezes Deus vai lá e toma tudo. E a pessoa não consegue entender. Por que ele não consegue entender? Porque ele não teve uma estrutura de viver a unidade, a visão e o propósito. Quando ele chegou no propósito, irmão, ele simplesmente virou as costas para quem teve a unidade com ele, orou com ele, teve visão espiritual. E na hora do propósito ele foi viver sozinho. Ele não quis viver com Cristo. E eu vejo assim que Jesus, ele é tão maravilhoso, o quanto ele dá a oportunidade de nós viver bem, com unidade, visão e propósito. E até falando nisso, assim, ali fora eu conversei algo com o pastor, e eu fiquei, meu Deus, essa pessoa teve a oportunidade de ter unidade, ter uma visão, e viveu na hora do propósito, ele deixou o diabo lançar a vida dele. Gente, às vezes eu não consigo entender, porque quando o Cristo, ele vai lá, ele usa alguém para dizer, vamos visitar a minha igreja hoje, e você tem a oportunidade de colocar os pés nesse lugar, Deus te chamou para tu viver unidade, viver visão, propósito. E eu louvo muito a Deus porque a nossa igreja é uma igreja muito de acolhimento. Às vezes as pessoas aí fora, quando me chamam assim para alguma de oração, ela diz, sabe por que eu gosto da tua igreja, Zilmar? Porque tua igreja é muito de acolhimento. A gente chega lá, a gente sente assim um povo que realmente acolhe a gente.
Mas por quê? Porque nós fomos ensinados a ter essa unidade cristã. E ter a visão para que nós possamos acolher aqueles que estão lá, desgarrados, sem um amor, sem um carinho. Às vezes o teu abraço, irmão, transmite uma unidade. Eu tive, agora a última vez que eu fui no Rio, assim que eu cheguei, fui direto para o hospital com uma pessoa. E aí quando 2 dias depois eu fui na casa dela, ela passou mal, fui para o hospital de novo com ela. Quando eu estava no hospital com ela lá na UPA, ela assim muito apreensiva, com muita dor, assim, encolhida. E ali eu peguei ela como mãe e abracei. Mas eu abracei assim mesmo com um abraço. E ali ela começou a chorar. E passei o dia todo. Quando foi à noite que a gente saiu do hospital, ela disse assim para mim: Zilmar, na hora que você me deu um abraço naquela igreja, eu senti algo saindo, assim, uma coisa, eu não consigo entender o que foi que saiu de você para mim. Eu falei, foi o Espírito Santo que tocou em você, minha filha. E isso, para testificar, isso era uma quarta-feira, que eu cheguei na segunda, na quarta fui na casa dela. Eu fui a uma igreja com ela, de uma irmã, que sempre que eu vou no Rio, eu estou lá. Quando fiz questão de levar a menina, porque ela não tem ligação com a igreja, me pede muita oração, mas nunca vai para a igreja. Aí eu disse, Mirla, vamos na igreja hoje, deixa a neném na escola, a gente pega um ônibus e vai. Só porque o esposo da minha colega tinha dito que vinha pegar a gente. E aí ele veio pegar a gente e foi para a igreja. Nós estávamos lá é uma igreja muito pentecostal. A missionária Francisca, o marido dela morreu, ela ficou tomando conta da igreja. Irmãos, e eu fiquei assim num cantinho mais ela. Porque ela estava de short, então ela ficou muito envergonhada, né? Porque o povo tudo dizia, não se preocupe não. Gente, chegou um irmão lá que eu não sei quem era. E aí esse irmão começou a pregar, e ele foi lá na minha direção. Deus manda te dizer que toda lágrima que tu tem chorado tem que cair dentro do prato. Mas Deus vai te honrar. E teu abraço Deus usa para curar. Gente, ela olhou para mim e começou a chorar. Essa menina chorava tanto. E ali eu fiquei chorando e ele pediu a mulher, a obreira, para vir até a mim me abraçar. E eu dizia, Senhor, de mim mesmo eu não tenho nada, como eu digo todo dia para ti, eu sou uma pobre miserável. Mas de mim eu quero sair virtude para curar alguém. Me ensina, Senhor, a cada dia ser pó nessa terra. E aquele homem nunca tinha me visto, irmão. Porque lá todo dia vai pregadores de fora, todo dia. E era uma sexta-feira de manhã. E eu chorava ali, sabe, aquele homem falando. Quando a moça parou de me abraçar, ele disse, irmã, Deus ainda vai te honrar muito. Só continua no propósito que tu vive. Continua nas madrugadas, onde tu se acorda cansada. Porque em cada madrugada que tu levanta, que Deus tem escutado. Os teus têm sido guardados, não porque eles mereçam, mas porque tu clama. Irmã, ali eu fiquei, Senhor, obrigado. Porque Deus sabe por que eu fui para o Rio de Janeiro. Meu pastor sabe por que eu fui. Que os propósitos não eram mais eu ir esse ano. E eu tive que ir. Mas o Senhor sabia o porquê de tudo. E eu louvo a Deus. Porque não podemos dizer que nós somos perfeitos. Mas se nós estiver na unidade de Cristo Jesus, se nós estiver na visão e no propósito, nós vamos viver as promessas. E o quarto pilar é a oração. Lá em Efésios 6:18.
palavra do Senhor vai falar em 6:18. Orando em todo o tempo, com toda a oração, súplicas no Espírito, vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Olha só, irmão, se tu orar se tu orar em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, vigiando, tu vai viver as perseveranças do Senhor. Isso é uma promessa do Senhor para você. Toda oração que tu levanta na madrugada, que tu levanta às 6 horas da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 6, nenhuma delas vai deixar de ser ouvida. Todas elas vão ser vigiadas e vocês vão viver as súplicas, vocês vão viver a perseverança. Tá difícil? Tá, irmão. Mas permanece na unidade de Cristo, na visão, nos propósitos e na oração que tu vai vencer. É promessa do Senhor para a tua vida. Orar é conversar com Deus. A oração é um grande privilégio. A oração de humildade, sinceridade diante de Deus. Deus está disposto a escutar e responder às nossas orações. E a palavra fala: por isso vos te digo, tudo o que pedindo, crendo em oração, recebereis. Irmã, tem dia que eu chego cansada, irmãs, mas eu não tenho mais tempo de orar. Me ajoelho ali, Senhor, tente misericórdia, e já vou dormir. Realmente, irmão, é difícil. Quem passa o dia numa casa de família, quem passa o dia numa loja, numa escola, ou num roçado, é muito difícil. Mas não deixe de dobrar os teus joelhos. Depois que eu passei a ser evangélica, quando eu era católica, eu começava a rezar um texto, mas não terminava, porque eu dormia e não sabia mais o que eu estava fazendo. Era o texto na mão e dormia. E era deitada, né? Porque nunca vi bicho preguiçoso. E hoje eu não consigo me deitar na minha cama para me dormir se eu não me ajoelhar. Na madrugada, a mesma coisa. Não consigo, não. Fazer oração sentada, não. Às vezes eu estou de sacrifício na escola e eu fecho o quarto da merenda e vou para lá, me ajoelhar e entregar meu sacrifício. Eu não sei como é que tem alguém que entrega sacrifício sentado. Porque, irmão, nós temos que ter a unidade de quem pode nos responder. A Bíblia fala que é de joelho que os demônios têm que se dobrar. Eu vi o Silas Malafaia, num dia desse, uma pregação dele, ele falando que ele tinha abrido uma igreja no lugar tal, e ele deixou a igreja tudo no ponto, os pastor, membros e tudo. Só porque ele disse que o pastor começou a perder a essência da unidade, visão, só porque a deles era outra coisa. E a igreja simplesmente não conseguiu se erguer. Porque o pastor estava sem a unidade, os irmãos estavam sem a unidade e sem a visão. Aquele povo, eles não oravam mais, porque eles botaram tanta expectativa no homem, que eles acabaram perdendo a visão de Cristo, perdendo a unidade de Cristo. E nós, como igreja, nós não podemos perder essa unidade, nós não podemos perder a visão de Cristo, o propósito, e principalmente a oração, meu irmão. Se você não tem conseguido orar, chegue para o nosso pastor, converse com ele, com a nossa pastora, as mulheres. A gente está aí, eu com a pastora, a gente está tentando botar aí um projeto de oração na igreja, mas tanto ela como eu adoecemos, né? Mas está sobre as mãos do Senhor. E no momento certo, a gente vai ter a oportunidade aqui de estar com essa igreja aberta para os irmãos vir
nesse momento de oração, para essas mulheres que estão aí fora precisando de oração. A nossa cidade está chorando. Está chorando. Alguém chama a gente para conversar? Meu Deus, tem de misericórdia, gente. Eu digo, olha, a nossa igreja tem célula, a nossa igreja tem quinta-feira, mas eu não consigo ir. É família sendo destruída pela própria mãe. Porque a mãe não tem a unidade, a mãe não tem a visão, a mãe não tem um propósito, a mãe não tem a oração. Esse dia, quando uma mulher me chamou, ela falou para mim assim: eu tenho medo da maldição da minha mãe não alcançar os meus filhos. Eu falei, mas se você aceitar Jesus como um suficiente Salvador, essa maldição não chegará aos seus filhos. Elas serão quebradas pelo poder que há no nome de Jesus. E ela ficou de vir fazer uma visita. Deus abençoe que ela venha. Mas a nossa cidade está chorando, gente. E nós temos que ter a unidade de Cristo, a visão, o propósito e oração para a gente acolher essas pessoas. Como as pessoas têm dito, eu gosto de ir na tua igreja porque é uma igreja acolhedora. As irmãs recebem a gente muito bem. Mas nós precisamos ter essa essência. Nós precisamos orar e vigiar para nós poder prevalecer com essa essência de Cristo Jesus. Que nós não podemos deixar essa essência ser perdida pelo um falatório, pela uma amizade que não é de Deus. Não deixe nós se levar. Não vamos deixar nós se perder em meio um povo que não fala a nossa mesma língua, que eles não têm a mesma unidade da Priscila, juntar eu mais ela e nós orar. Não, nós temos que pegar na mão daqueles que estão lá. Bora Priscila orar, bora pastor orar. Não podemos perder essa unidade, nós não podemos perder a visão de Cristo, e nem o propósito, e nem a oração. Então que nessa noite, meus irmãos, você venha analisar qual é o pilar que eu estou precisando edificar. Qual é o meu pilar que ele está tentando se rachar? Qual é o pilar que ele não está pronto para que eu pegue na mão daquele que está necessitando? E eu digo muito que quando nós se fortalecemos espiritualmente, Deus sempre vai enviar um amigo. Fulano, estou passando por isso. O que eu devo fazer? Tu agora está naquela igreja, me dá uma palavra. E se nós não tiver, irmão, firmado em oração, em visão, você vai poder passar alguma palavra para alguém? Se for um casamento estruturado, larga mesmo essa mulher, ela dá trabalho mesmo, e acabou-se a história, rapaz, o mundo está aí. Não, meu irmão, vamos orar, teu casamento é de Deus, foi Deus que te deu. Se é um rapaz solteiro com uma moça, rapaz, eu não estou mais gostando da minha namorada, rapaz, mas o que está vendo a menina tão boa? Vamos orar para a situação mudar, porque se tiver unidade, visão e propósito e oração, o pilar ele fica de pé.